Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tratando aí de temas da nossa cidade, da nossa região. Aliás, governador vindo aqui já na sexta-feira também, muitas novidades aí, direto de São Sebastião. Prazer estar aqui com vocês. Eu vi que o senhor teve essa semana também na Câmara Municipal de São Paulo, né? Foi alguma homenagem que o senhor recebeu? Positivo, eu tive em São Paulo, lá na Câmara Municipal, uma homenagem prestada aos GCMs da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, uma homenagem que foi proposta pelo vereador Adilson Amadeu. Parabéns. Para agradecer, fazer um gesto, né, de agradecimento a todos os GCMs que estiveram naquela oportunidade de 19 de fevereiro nos auxiliando aqui em São Sebastião. Por Parabéns, determinação prefeito. do prefeito Ricardo Nunes, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo foi destacada para ficar aqui conosco. Inclusive os cães farejadores foram muito importantes na busca, resgate, né, para encontrar os corpos das vítimas e assim dar dignidade às famílias, né, poder enterrar o seu ente querido. Um momento de muita dor, de muita tristeza, mas a dignidade foi sustentada. Então tudo isso graças aí às mãos do prefeito Ricardo Nunes, da capital paulista, a quem eu quero também agradecer, e o vereador Adilson Amadeu, sensível a essa questão, deu aí essa contribuição para com a cidade de São Sebastião, nos convidando e, claro, esse gesto aí com a salva de prata para esses homens da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista. Prefeito, parabéns. Parabéns mesmo, prefeito. É um trabalho árduo, né? E isso eu lembro sempre aqui, que não, sem vaidade nenhuma, né? Foi o prefeito de São Paulo, do MDB, o governador, né? O Tarcísio, que é fantástico, né? Fez um trabalho incrível no governo do estado para poder estar fazendo, né? E também a presidência da República, né? O presidente Lula também disponibilizou. Então todos os governos houve uma união ali naquele momento, e não só naquele momento, depois daquele momento também, para poder ajudar o município de São Sebastião. Como é que estão hoje a questão das moradias, o andamento dessas moradias, prefeito? Olha, primeiro uma ação muito importante entre governo do estado, prefeitura, governo federal e também a prefeitura. Nós tivemos a responsabilidade de realizar essa articulação, trazendo os entes federativos para esse apoio, para esse suporte da cidade de São Sebastião. O presidente Lula esteve aqui conosco, trouxe 18 ministros, todos eles ajudando em linha, né, fazendo esforços, somando ações com o município de São Sebastião, disponibilizando recursos. E aqui também o governador Tarcísio, com uma presença constante. Nós temos uma Secretaria de Estado presente no nosso município, que é a secretaria coordenada pelo coronel André Porto. Nós estamos tendo uma série de atividades, eventos, realizações. Sexta-feira agora, o governador Tarcísio estará aqui, né, com as atividades do governo 3D, que ele chama, que é uma ação de presença das secretarias na região. Então os prefeitos, vereadores poderão estar participando aqui conosco e visitando também as obras. Nós estamos investindo agora, Fábio, mais de 600 milhões de reais em obras. Isso 600 milhões? É um recorde. É um recorde. Eu acho que se você pegar Maravilha. todas as cidades do litoral norte, somar, não vai bater esses valores. É óbvio que, guardadas as devidas proporções, nós tivemos 35 quilômetros de bairros destruídos. Então hoje a quantidade de obras, são mais de 40 frentes de obras, 30 delas voltadas para a questão de prevenção, contenção e drenagem, e obras que são extremamente importantes para o município de São Sebastião. Então nós estamos fazendo aí uma ação gigante, histórica, né? Pavimentação no acesso da cidade, nos bairros aí de Juqueí, Barra do Una, Maresias, Reserva do Mulan, Varadouro, Boracéia, isso em andamento neste momento. Em licitação, 100% da Topolândia, 100% da Vila Amélia serão pavimentados, e pavimento a gente inclui drenagem e calçada. Então ações muito importantes para uma cidade que está ganhando, né,
fôlego do investimento a partir dos recursos oriundos aí dos royalties. Então, todas essas ações... Tá lindo, né? São Sebastião tá fantástica, graças demais, a Deus. Tá demais, tá muito lindo. Parabéns, prefeito. Aqui, café, vocês estabeleceram a concorrência direta aqui com a padaria do Bola, hein? Olha... Isso aí, até o pãozinho de queijo, pô, fresquinho, prefeito. A gente pensa, o prefeito corre tanto, né? Não pode, às vezes nem tem tempo para se alimentar, então pelo menos já vai beliscando um pouquinho, né, prefeito? Era 6h30 da manhã, eu estava falando no telefone com... Sim, ontem eu estava na sua live também, viu? Estava lá vendo o teu ontem, trabalho, né? estava. E ele falou assim, olha, a primeira vez que eu vejo você com a voz pesada às 6 horas da manhã, mas eu fui dormir às 4. Sim. E estava finalizando os despachos depois da live, fui finalizar os despachos com os nossos secretários, acabou estendendo. Fui até 3 horas da manhã, até chegar em casa, tomar um banho, relaxar e conseguir pegar no sono, é quase 4 horas da manhã. Aí daqui a pouco você levanta de novo. Também. Alguém falou ontem para mim, falou assim, mas para que você está trabalhando? É fim de mandato? Estava na hora de você acomodar. É isso que eu te admiro, o prefeito, não, porque força total, enquanto força muitos máxima. folgam, né, o prefeito Felipe Augusto não para, meu Deus, é só acompanhar força máxima. as redes sociais, a gente vê. E tem essa disponibilidade. O que eu gosto do prefeito Felipe Augusto, que a gente vê em tempo real ele trabalhando. É isso que é bonito. Parabéns, prefeito. É o que eu sempre digo aqui. Tem quem goste e tem quem não goste. Sim. Não dá para você ser unânime, né? Não. Mas todos têm que concordar. Isso. Esse homem trabalha, né? Trabalha muito, muito. Não tem como. Trabalha muito. É uma máquina. Para mim, cada dia é um novo dia e é como se fosse o primeiro dia. Que bom. Né? De governo, de gestão. Então nós batalhamos tanto para ter os recursos, para ter condições de fazer. Fizemos muito com pouco dinheiro. E é por isso que eu estava vendo. Ontem eu vi uma pessoa até de oposição, viu? Que até revela aqui a oposição. Não vou falar quem é, mas mostrou para mim uns números. Falou, olha aqui, ó, o prefeito está muito bem avaliado, né? Aí eu falei, o prefeito está avaliado mesmo, está bem. Um dos prefeitos mais bem avaliados da administração, né? Olha aqui a administração, uma das únicas administrações mais bem avaliadas. Pega aí Ubatuba, a situação que nós estamos passando, né? Uma vergonha, a situação é difícil, até o parlamento, né? Você vê quando a administração não vai bem, nem o parlamento consegue se organizar, né? Nem a Câmara. São Sebastião, nós recebemos aqui a semana passada o presidente da Câmara, né? Falando até do seu trabalho, falando da evolução dos trabalhos em São Sebastião. Isso é bacana, é bonito de ver, né, Patrícia? É bonito, e outra, a gente acompanha em tempo real todo o trabalho do prefeito Felipe Augusto e a gente sente o amor que ele tem no município. Para a cidade. Bem diferenciado. Entra pela porta da frente. Não é uma obrigação, eu sou prefeito, tem que acordar. Não, ele faz com amor, faz com carinho. A gente sente isso, passa isso pra gente, viu? Prefeito, ontem nós falamos tivemos meia hora de conversa aqui com o Felício Ramute e ele falou, nós abordamos principalmente o tema da balsa, né? Ele falou que vai ser uma discussão ampla com São Sebastião para poder resolver essa situação que está gerando um caos no município de São Sebastião, né? E não é uma responsabilidade da cidade de São Sebastião e nem da cidade de Ilhabela também, né? É do governo do estado. Como que tá essas conversas, essas tratativas para poder resolver? A gente acompanhou que vários carros acabaram sendo multados lá porque colocaram em cima da calçada. Virou um caos mesmo, São Sebastião, nesses dias que para a balsa, né, que vira um caos, e não é de agora, né, isso já vem há longo tempo. Como que resolve isso, prefeito? Olha, Fábio, nós primeiro temos que entender e compreender o que está acontecendo. As cidades cresceram, viraram uma grande alternativa para quem trabalha na cidade de São José dos Campos ou ainda em São Paulo. As pessoas passaram a ter no litoral norte paulista, assim como o Santos antigamente, a sua residência fixa. A condição de melhoria das estradas, do transporte público, isso facilita a logística das pessoas. Então nós temos um crescimento alto. Chegamos a 6% de taxa de crescimento anual. Isso é taxa de crescimento chinesa. Né? Enquanto o país cresce a 0,5%, nós crescemos a 6%. Então são números assustadores. E com isso você aumenta a demanda. A questão da balsa, se você tiver hoje 10 balsas, você vai precisar de 12. Se você tiver 12, você vai precisar de 14. Se você tiver 14, você vai precisar de 18. Quanto mais aumentar, mais vai ter que aumentar mais, porque mais pessoas vão vir, né? É um equipamento mecânico, tá certo? Pouquíssima tecnologia embarcada, ou seja, são motores a hélice, né, que vão funcionando, dando propulsão, que funcionam 24 horas dentro da água salgada. Ou seja, tem corrosão, tem a própria ação da fadiga do equipamento, você tem uma série
de problemas que vão acontecendo 24 horas por dia. Além da questão climática, né? Que às vezes impede você a tem travessia. agora esse clima extremado, então o tempo estava abrindo, era sol, agora já fechou o tempo. Previsão de maré alta, chuva, maré baixa. maré alta, ressaca, alerta de ventos. Então, assim, nós estamos vivendo um clima louco. Então, tudo isso vai contribuindo para o fator desgaste. Sim. Eu entendo que os problemas precisam ser enfrentados. E quando você fala enfrentado, é de frente. Sim. Vamos lá. 3 pontos no meu entendimento, simples entendimento. Primeiro, São Sebastião precisa de um emboque largo. Eu propus em 2017 uma parceria com o então prefeito Márcio Tenório, por N motivos não foi à frente. Fizemos essa nova proposta, a Gracinha, não foi à frente. Para o atual prefeito, também fizemos, inclusive cheguei a ter 2 reuniões com o finado César de Túlio, da Prefeitura de São Sebastião, que também não foi à frente. Então, se você alarga o emboque na cidade de São Sebastião, ali na Balsa, você permite que todos aqueles carros que ficam parados na Vila Amélia e que a pessoa está com criança, precisa usar o banheiro e acaba de fazer xixi né, faz a cabaninha, aí faz xixi ali mesmo, e aí o vizinho fica bravo, aí começa a briga. Então, assim, você começa a diminuir esses problemas. Se você tem um emboque mais largo, 6, 7, 8 cabines de acesso dos veículos, concentra ali algo em torno de 600 veículos, você facilita a vida dessas pessoas e coloca ao lado, né, um container, um quiosque com banheiro, um cafezinho. Você facilita a vida das pessoas. Pronto, você resolve um problema. Sim. Não quer dizer que nunca mais vai ter fila. Sim, vai ter fila. Vai só aumentar. Porém, você facilita, e ao invés de ter ali 2 filas de carro, né, com 2 cabines, mais outras 2 de prioridade, um monte de estacionamento de moto, jardim que não serve para nada ali, alarga, faz pista de emboque. Então você resolve o primeiro problema. E resolve rápido com obra simples. Vai envolver Petrobras, vai envolver Marinha do Brasil, vai envolver Prefeitura de Ilhabela, São Sebastião e DH. Sim. Ponto. Então, todo mundo junto. Propus de novo. Acredito que agora, dessa vez, vai sair do papel. Está aguardando as autorizações. Ponto 2. Ilhabela, com a grana que tem, já deveria ter feito um enroncamento. O que é um enroncamento? Pega pedra e coloca uma atrás da outra, criando um muro de proteção. Contenção, né? Uma contenção. Proteção. Uma Proteção. Você vai proteger o flutuante das ondas. Então você consegue hoje navegar com segurança até 22, 23 nós de vento. Você consegue aumentar essa margem para 28, 29. Ou seja, você aumenta o tempo de navegação. E aí um estudo técnico com a Marinha do Brasil e com os comandantes das embarcações, talvez até aumente um pouquinho mais essa capacidade de navegação. O problema é que quando o vento passa dos 23 nós, ele joga a onda em cima do flutuante. O flutuante não tem proteção. Aí você vê a balsa fazendo aquele movimento louco ao tentar atracar. Ninguém consegue entrar. É um muro de pedra. Simples assim. Ponto. Resolve. Acabou. Está resolvido. Olha. Facilita e você aumenta a margem, então, de navegação dentro de correntes de ventos um pouco mais fortes. Claro que você vai ter um outro limite. Então você salta de 23 para 28, 29. E a prefeitura não pode fazer isso sem o governo do estado, né? Lógico que pode. Pode fazer? Lógico que pode. Lógico que pode. Vai lá, pede o licenciamento, entra na área, faz o convênio, bota a grana e faz. Acabou. Lógico que pode. Então esse é um ponto. Que é o que eu estou propondo de São Sebastião. Ok. É que quando eu propus, eu dependo, né, em São Sebastião, de outros entes. Petrobras, eu dependo da Marinha do Brasil, por conta do acesso. Eu do dependo também. Né, da Ilhabela, não tinha recurso, hoje a prefeitura tem. Então, assim, naquele momento eu tinha outros entes. Então, eu vou fazer, vou tocar. Então, mas o segundo ponto é esse que Ilhabela nunca fez. Nunca fez. Nunca fez. Né? Isso não é discussão de hoje, não. Isso aí devia ter sido feito lá atrás. Né? Com dinheiro já deveria ter sido feito recentemente. Nunca fez. Fica procurando problemas. É dele, mas nunca é meu. Não, peraí. Vamos enfrentar, é de frente. Então, esse é o segundo ponto. Então, recapitulando. Primeiro, emboque São Sebastião. Segundo, proteção da atracação de Ilhabela. Ponto 3, que para mim essa é uma condição que eu vou defender sempre porque acredito nela e é polêmica. Tem que ter limite de veículos na Ilhabela. Ponto, acabou. Estabeleça qual é a capacidade de carga. Chama a USP, FIA, chama quem quiser.
Qualquer universidade federal quantidade chama X de veículo, não... Exatamente. Chegou Quantos naquele carros limite. cabem na Ilhabela? X. Tá certo. Esse X é dos moradores, assim, e para os visitantes turistas. Tem uma a mais? Tem uma a mais. Aqui você vai encontrar essa margem. É chamado estudo de capacidade de carga. Coloca um painelzão na frente ali, São Sebastião, com Ilhabela, na Balsa, fala assim, Os números... só pode entrar agora 100 veículos. Saiu 100, entra 100. Saiu 200, entra 200. Estabelece capacidade de carga, ponto, acabou. Porque o problema não é Porque também apenas em festa, final de ano, a gente foi lá no final de semana, né, num evento... Você circula? Não Você anda, você Não. não consegue E a chegar. ambulância faz como? É. E a polícia? Não tem como. Quando você precisa de um serviço de emergência, como é que faz? Não Você faz. não consegue chegar Não na tem vila, como, né? não, Era um não, dia não comum, faz. né? Era um dia comum, de um E final não de era semana nem que não, um dia não era festa, né? extraordinário, não. Era um dia comum. É isso aí. final de Então você semana. tem que ter um prefeito macho Um final de semana, né? na Ilhabela para falar assim, tem capacidade de carga, faz um estudo sério, correto, chama os moradores, cadastra os veículos, permite o acesso deste morador dentro da capacidade de carga, tá certo? Então eu sou morador, eu estou dentro, meu carro está lá, eu vou entrar e vou sair a hora que eu bem entender. Certo. Agora, aqueles que vierem visitar tem que ter um suporte de transporte público aquaviário, ou seja, tem que interligar os pires, tem que interligar. Você tem que ter um sistema de embarcação trabalhando, atendendo. Você tem que ter um sistema de transporte de veículos elétricos, respeitando a questão ambiental. Você tem que ter uma questão ali de transporte público adequado. Então é um conjunto de ações. Capacidade de carga te dá um norte para estabelecer esse conjunto de ações. Agora, tem que ser um macho suficiente para encontrar todas essas questões, esses pontos, defender com responsabilidade, chamar a sociedade civil para essa discussão, chamar os vereadores para essa discussão e resolver rapidamente. Não adianta você pôr 35 balsas funcionando de 2 em 2 minutos com a quantidade de veículos entrando. Ele entra e trava do outro lado. Vamos relembrar alguns episódios. No Covid, quando baixaram a ordem na Ilhabela, fechando os hotéis. Travou a ilha, travou São Sebastião. Quem montou a operação para desafogar, eu te dei uma entrevista falando sobre isso. Sim. Quem montou a operação para desafogar fui eu, organizando com o Dersa na época, não era DH, era Dersa, e com a prefeita Gracinha. Nós montamos um corredor de saída. Nós impedimos o embarque para criar o desembarque, a saída. Então nós tiramos aí 30, 40, 50 mil veículos, quiçá até mais, num tempo recorde. Porque travou as duas cidades. Então, a Ilhabela tem que ter um cara correto dentro da prefeitura para estabelecer isso. Cara, e como eu falei, tem que ser macho. Mas essa não é uma medida que vai contra a questão popular? Não pode ficar uma situação que o prefeito pode ser... Se der certo, ele arrebenta. Se der errado, não pode também cair Já numa, está dando situação errado. dessa? Já está dando errado. Já está dando errado. O prefeito ele tem que entender que ele tem ônus e bônus. Tá certo? Eu ir lá entregar uma creche linda, maravilhosa, ótimo, perfeito. Só que aquela creche foi construída num terreno que desagradou alguém porque teve uma desapropriação. Sempre vai haver um... Então, amigo, nós Um precisamos desagrado. olhar pro bem da coletividade. Como? 50 mais 1. É maioria? Tá ótimo. Ok. O que você falou no início? Você nunca agrada a ninguém. É. O Fábio não agrada, a Priscila, a Paraíso não agrada, o Felipe não agrada, o Pardinho não agrada. Não agrada todo mundo. Não dá, né? Ninguém Você tem que é 100%. agradar A metade maioria. mais um. Isso. Ponto, acabou. É a maioria? É a maioria. Pronto, responde pelos demais. Prefeito, nessa linha de transporte, assim, mobilidade, né? A gente fala da questão da mobilidade no centro de São Sebastião, que é uma dificuldade, né? E a gente, toda vez que isso vem, a gente tem essa pauta, porque muita gente cobra aqui, né, no jornal. Como é que está a questão da implantação da Zona Azul? Vai realmente, já é realidade, né? Vai ser implantado, e como é que está a questão dessa implantação? Olha, o transporte público está funcionando hoje bem na cidade de São Sebastião. Melhorou muito, né, a questão do transporte. Muito, olha, as reclamações, Fábio, ontem eu puxei os relatórios, caíram praticamente a zero. Nós temos pouquíssimos casos a serem resolvidos, né? Que são questões assim, pontuais em horário de pico. Tem um probleminha em Paúba, tem um probleminha na Boracéia, tem um probleminha na Topolândia. Você fala assim, o prefeito está falando que é probleminha. É probleminha em relação ao tamanho da rede toda.
Mas é um problema caiu, assim, grave para quem utiliza no dia a dia. Ônibus novo, ônibus de qualidade, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem carregador de USB, tem local adequado para o transporte de cadeirantes. Então, esses problemas pontuais é o quê? Horário? Precisa ampliar horário ou ter mais ônibus? Quando a gente faz... O que acontece ali? É importante entender o contexto. Quando nós iniciamos a contratação da nova empresa, nós fizemos um estudo técnico sobre tudo que estava acontecendo ali na cidade de São Sebastião em relação ao transporte público. O Tribunal de Contas determina que a gente criasse uma empresa de avaliação, tivesse uma empresa fazendo avaliação sistematicamente e cotidianamente de todo o sistema de transporte público. Nós fizemos esse contrato e começamos a avaliar o fluxo de passageiros nas linhas. Então tem linha que às 8 horas da manhã tem 30 passageiros. A partir das 9 até as 4h30 da tarde não tem ninguém. Às 5 horas tem aqueles 30 passageiros. Então, quando você faz o custo operacional versus o número de passageiros, essa linha é extremamente inviável. Você tem que fazer, então, a aplicação do subsídio. E o subsídio ele vai crescendo. Para que você possa manter um carro, ou seja, um ônibus, trafegando vazio o dia inteiro, com um motorista, com despesas de diesel, manutenção e etc., ar-condicionado, você tem um custo. Quem paga esse custo? Então, essa análise técnica ela foi definindo ponto a ponto. Olha, aqui não fecha o custo, ali não fecha o custo. Para que o ouvinte possa entender, às vezes o ônibus ele está passando, ele passa nos horários certinho, mas não tem um morador, tem dois, não se paga. Aquela viagem não paga o custo do ônibus. E aí a prefeitura tem que arcar. Nós temos um trechinho de Boracéia a Barra do Una, que por mês ela custa, se a gente for colocar no total, ela custa R$300 mil. Ela transporta 8 passageiros. São 8 passageiros que reclamam sistematicamente. Pô, cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Cadê o... Não. O passageiro tem razão de fazer a reclamação porque dele. Precisa fazer Só aquele... que quando eu faço a conta, ela não fecha. Eu tenho não que pagar paga. R$300 mil para 8 passageiros. Não fecha a conta. Você cria, então, um sistema de transbordo. Você vai criar a baldeação de passageiros. E aí você mexe com o dia a dia das pessoas, porque ela não estava acostumada com aquele serviço. Ela passa a ter um segundo ônibus. Um probleminha a mais para ela. E aí a gente fez a redução de passagem. Então a gente foi tentando encontrar, né, um equilíbrio dessas contas do transporte público. Porque o que acontece em São Sebastião é que o sistema centro-norte paga a conta do sul. A conta da Costa Sul em relação ao transporte público, ela não fecha, ela é deficitária. E aí aparece o transporte alternativo, aparece o Uber, você tem o táxi, o camarada vai dando um jeito ali de, né, ter o seu carro, sua bicicleta, ele vai se virando. Então os ônibus, vai lá agora, você vai ver o ônibus circulando cheio e não tão cheio no horário de pico. Na região central é cheio. E a gente vai colocando mais ônibus. Então, esse passageiro do centro paga a conta do passageiro do sul. Então, essa conta cruzada, esse chamado subsídio cruzado, é que a gente não encontrava a fórmula de pagar. Porque a empresa, o que aconteceu no passado? Ela colocava o carro melhor no centro, o pior ia para o sul. Ninguém reclama mesmo. Só que no sul começou a dar problema. O carro que perdia o freio na descida, o carro que pegava fogo. Desgasta ainda mais o veículo, exato, né? Entenda-se carro, o ônibus. Então, assim, esses veículos começaram a dar problemas. As pessoas começaram a colocar a sua vida em risco. Sim. Mas por quê? Porque a empresa perdeu a capacidade financeira de organizar esse subsídio cruzado. Então, o transporte foi entrando num processo de degradação. Ele foi acabando. Então hoje a gente corrigiu... E aí nenhuma empresa aguenta, nenhuma empresa segura, acaba abandonando até mesmo... 70 quilômetros de serra, sobe, desce, curva... Porque as pessoas também têm que entender que o empresário, que ele concorre a uma licitação, ele quer ganhar, e ele tem que ganhar, né? Lógico, isso, óbvio. Ele tem uma empresa, ele tem que ganhar, né? Ele tem que gerar lucro, senão... Ele montou uma empresa, montou a outra. Claro, é lógico, né? Então é isso que às vezes as pessoas também não compreendem. Aí vindo para essa questão, a Zona Azul ela vai ser realmente implantada, né? No centro. Isso. Já vai... Como é que funciona o rotativo? Só para que as pessoas possam entender. O prefeito falou até na questão do transporte, porque se não tiver
funcionando bem o transporte público, não dá para você mexer na Zona Azul. Então tem que... uma coisa puxa a outra, né? O transporte... Tem um conjunto de ações. Então, conjunto de ações. Porque muita gente precisa deixar o carro em casa, né, para poder usar o transporte público, mas para isso tem que ter um bom transporte público na cidade. É por isso que ele trabalhou nessa questão primeiro. Se eu puder buscar na experiência da minha vida, quando eu era novo, eu tinha um videogame que chamava Game Boy, e eu só tinha um cartuchinho, era o Tetris. E o que era o Tetris? Ele consistia, né, em fazer o encaixe das peças para que você completasse uma linha. Conforme você completasse a linha, você ia vencendo o jogo. Só que ia aumentando a velocidade e aquele negócio chegava a um limite que você perdia o jogo. Então você tinha que ter um controle absoluto no encaixe dessas peças. Quando você olha a questão do transporte público, é um encaixe de peças. As políticas públicas são encaixe de peças. Tá certo? Verdade. Então o que acontece? Se eu tenho um ônibus funcionando de forma adequada, eu aumento a capacidade de passageiros. Nós saltamos em São Sebastião de 8 mil passageiros dia no sistema de transporte público em 2017 para 25 mil este ano. Este ano nós transportamos 25 mil pessoas. Sabe quanto nós transportamos um ano atrás? Um ano. 16 mil. Olha o salto. Quer dizer, a pessoa está vendo muito, que vale muito mais a pena ela ir de ônibus do que ela ir de carro. Você tem um pouco de tudo. Mais tá gente que ônibus, veio morar aqui, mais gente que entendeu que é melhor usar o transporte público, mais gente que teve uma linha com qualidade na porta de casa. Sim, sim. Então, você consegue buscar nesses encaixes de peças, enxergar isso. Só que quando você melhora o transporte público, você tem que melhorar o pavimento. Sim. Eu estou vendo bairros que a gente está pavimentando agora, que as pessoas não circulavam, as crianças não andavam de bicicleta, as pessoas não pedalavam. Na rua, não. Agora a pessoa já está andando de essa bicicleta. Você já vê gente de oportunidade, capacete, roupinha de biciclismo, pedalando. Você já vê as crianças brincando. Legal. Porque tem pavimento. Quando tem pavimento, o cara começa a andar de moto, entra o carro. Então, assim, você começa a ter que encaixar novas peças. Sim. Aí começa você fala a organizar o seguinte, a cidade. O cara começa a fazer a calçada que não tinha. Isso, aí você arruma calçada, Coloca você vai melhorando a lixeirinha. mobilidade urbana. Coloca... Aí você chega no centro, você vê mais carro, mais moto, mais bicicleta estacionada. Pois bem, as vagas da Rua da Praia ficam todinhas ocupadas 100%. Deu 3 horas da tarde, não tem ninguém no restaurante. Fala, cadê esse povo? Foi para Ilhabela trabalhar, ou está dentro do próprio restaurante trabalhando, né? É o garçom, é o proprietário, é o gerente, é o dono da loja. Então, quando você traz o rotativo, chamado Zona Azul, você começa a forçar, então, uma estrutura de rotação, ou seja, você potencializa o comércio. E muita gente que deixava de ir no centro para poder fazer a compra, porque falou assim, vou no centro com o meu carro, como? Você não tem onde estacionar. Não podia parar para poder comprar. Aí vai fazer a compra loja. onde? Lá no shopping, vai lá no Serramar, vai lá no shopping não sei aonde, vai não sei o quê, porque tem estacionamento e paga. Quem beleza? perde é o próprio comerciante. Então você também, cria né, um rotativo. Então você começa a girar essas pessoas, as vagas de estacionamento, para que essas pessoas possam consumir no comércio. Sim. Beleza? Então mais uma pedra. Aí você vai ter que encaixar. Aí o governo olha e fala assim, estacionamento privado, tem? Ah, não tem, porque o cara não quer montar um estacionamento, ele quer montar um conjunto de loja para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Beleza, então a prefeitura precisa criar os bolsões municipais de estacionamento. Estou fazendo isso agora. Então, nós já temos o bolsão da biblioteca, já criei um bolsão pequenininho, mas já tem. Criamos o bolsão na Praça da Rua da Praia, que funciona aos finais de semana, que é o estacionamento solidário, já está lá. Fizemos estacionamento do lado da prefeitura, agora a gente está criando outros bolsões, nós vamos apropriar outras áreas e criar os edifícios garagem. 30 andares? Não, um mais um. 2 pavimentos. Vamos parar 200 carros, 250 carros. Você começa a aliviar. Então o camarada que quiser ir para Ilhabela deixar o carro em São Sebastião, pois bem, deixa o estacionamento, não deixa na rua. Porque na rua eu preciso rotar, eu preciso rotacionar, eu preciso ter o rotativo, eu preciso girar. Para os caras poderem ter acesso ao comércio, para poder gastar. Você começa a criar um sistema de rotação, vai criando o rotativo para que as pessoas possam continuar chegando na farmácia, na loja de sapato, vai gastar lá na loja de roupa. Você vai girando o comércio. É um shopping a céu aberto. E é uma ousadia também do prefeito fazer isso, porque ele poderia pensar naquilo que eu falei aqui, né? Falar assim, uma medida antipopular, o pessoal vai me apedrejar, vai me, né? Mas não é uma questão disso, né? É uma ousadia, porque você poderia... E um benefício para o município. Nós temos que olhar para Não dá para você ter medo, você tem que agir. É que nem o prefeito fala, tem que enfrentar. De hoje
para o futuro. Claro. No mundo moderno, Estados Unidos, Europa, prefeito fica no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. O prefeito, tem prefeitos da Alemanha, por exemplo, estão há 30 anos. Você tem que ter gestão. 4 anos é diferente você ter um mandato de 4 anos para deputado e você ter de 4 para prefeito. Como é que é aquela história? Primeiro você não faz nada, o segundo você começa, o terceiro você entrega, no quarto você está em eleição. Você já perdeu 2. Imagina pra gente que teve o Covid. Nós já perdemos 2 de cara. 2 de cara. Né? Então, quando você olha o município, você tem que pensar futuro. E isso chama-se planejamento urbano. Sem contar aquilo que você já enfrentou, né? Assim que você assumiu, teve aquela situação toda no pleno carnaval. A 2017. A cidade virou dos avessos, né? Foi terrível. Aí depois pegou o Covid agora dessa vez. Então, quer dizer, cada mandato é uma surpresa diferente, é um caos enfrentado. E com tudo isso, a gente vê que o prefeito, né, a sua administração, modéstia à parte, o Felipe Augusto, não é porque eu estou na tua frente, não. A gente é um exemplo para muitos municípios aqui do nosso Brasil todo, eu acredito. A forma de gestão. A forma de gestão, da forma que você conduz. E depois de tudo que a cidade passou, a cidade está uma coisa encantadora, né, até agora. Eu falei, meu Deus do céu, a prefeitura, ela tem que ser uma empresa, ela tem que pensar as empresas, Sim. Ela tem que planejar futuro. A prefeitura, ela tem a responsabilidade de ser esse órgão gestor que faça com que a vida das pessoas de fato melhore, né? Ontem eu até brinquei na live, eu faço live toda terça-feira, às 8 horas. Até brinquei na live, porque a gente está agora implantando na rede municipal de saúde um anticonceptivo chamado Implanon, que é o que tem o resultado positivo na questão, né, de proteger as mulheres de uma gravidez indesejada ou de risco, que é autorizada pelo SUS. Está na rede SUS, então a gente está implantando agora. Vou colocar o Implanon. Olha só, quando eu assumi a prefeitura, em 2017, faltavam 2.500 vagas em creche. Eu zerei essas 2.500 e criei um superávit de 1.500. Agora, até o final do ano que vem, eu gero mais 1.500 vagas. Portanto, zerei 2.500 e até o fim do mandato, 3.000 vagas geradas, creches novas e tal. Só que em paralelo a isso, a gente está trabalhando a implantação de medicamentos anticonceptivos. Ou seja, se tudo isso, né, der certo no futuro, você vai ter uma queda do índice de natalidade. Sim. Que não é uma ação da prefeitura que vai estabelecer isso. Ela vai auxiliar essa queda de natalidade, que é um fenômeno mundial. As populações dos países mais desenvolvidos envelheceram. Eu tive em Frankfurt. Frankfurt, que é uma cidade importante da Alemanha, super conhecida. A gente vê aí os times daquela região de futebol famosos e tal. Frankfurt tem 800 mil pessoas. É menor que São José dos Campos. Lisboa tem 500 mil pessoas. É menor que São José dos Campos. Então, quando você começa a olhar o mundo moderno, de fato, a taxa de natalidade caiu. A China caiu, né? Então, você vai vendo que isso faz parte. As pessoas trabalham mais, se relacionam menos, as pessoas se dedicam mais. Você tem a questão se programa LGBT mais, né? que ampliou. Então, você tem uma queda. E se programa mais. Hoje em dia, a pessoa tem uma programação. Tem um planejamento. Caro, né? Vamos ter um filho. Vamos ter um filho, mas vamos ter vamos ter 2. Obrigado. Vamos ter vamos ter 2. Então, vamos lá. Se eu estou planejando a cidade, eu criei o Implanon. Mas então, por que eu estou fazendo a vaga em creche? Então, você tem que começar a criar essas medidas olhando o futuro, porque a cidade não tem mais capacidade de carga. Nós tivemos um problema seríssimo com a queda das encostas, com a queda das barreiras. A última vez que eu estive falando com a secretária, inclusive, né, a sua secretária, que é excelente de educação, ela falou, Fábio, nós vamos encerrar, o prefeito, ele vai se surpreender comigo, porque eu vou fazer um trabalho que nós vamos zerar a vaga de creche. Nós vamos zerar. Ela falou assim, essa é a nossa meta. Não, zerar a vaga de creche, não. Zerar a demanda por creche, né? Pelo amor de Deus, vaga vai ter sempre. A demanda. A demanda, mas, assim, a demanda, nós vamos zerar, não vai ter mais fila de espera, Exato. né? Então, assim, mas para você criar isso, olha só, eu estou no 7º ano de mandato e agora que eu estou conseguindo fazer a primeira creche do bairro de Boracéia, própria. Vou fazer agora a primeira creche própria do bairro de Bariqueçaba. E a primeira creche própria do bairro de Juqueí. Ou seja, eu entrego 100% de creche em 100% dos bairros que tem esse tipo de demanda. Bairro pequenininho, por exemplo,
Paúba, a creche é Maresias, bairro pequenininho Santiago. Então, assim, é óbvio que você tem que guardar as devidas proporções. Mas olha quanto investimento foi feito e como é que a gente deve olhar para o futuro para ir planejando. Por isso que as cidades que têm recursos, como exemplo de Ilhabela, né, que tem o fundo soberano, que foi pensado lá atrás para diversidades, para mudanças econômicas, os fundos soberanos dos países que têm o tal do petróleo como base de economia. Então, tudo isso precisa ser olhado para o futuro. É um planejamento a longo prazo. Planejar. Então, a minha função Vocês hoje... vão criar o fundo também? Vamos criar o fundo. Já estou consultando as autoridades fiscalizatórias, trocando ideias, porque é finito, né? É um dinheiro que vem, mas ele é finito, ele vai acabar, né? Ele vai acabar você precisa ter políticas públicas, por exemplo, regularização fundiária, habitação. Olha o Fernando Cuiu aí, você precisa ter tudo lá, isso. O Fernando Cuiu chegou aí, veio cumprimentar. Ele falou que vinha e veio mesmo. Aqui, todo morro do algodão, você bateu o passaporte, o carimbo no passaporte, ele falou mesmo, ele falou assim, eu vou lá, vou dar um abraço ao prefeito. Vamos fazer um intervalinho, prefeito? A gente volta já, tem algumas demandas que eu gostaria de abordar ainda com o prefeito, específica. Claro que esse ano é um ano pré-eleição. Eu gostaria de saber também a opinião do prefeito sobre a situação no Litoral Norte, né, dos pré-candidatos, pré, tudo pré, né? E também quero saber a opinião do prefeito, pela experiência dele e tudo mais, sobre o município dele e os outros municípios também, por que não, né? É um grande líder regional, também pode opinar e muito bem. Já já a gente volta e